Hoje eu vou te mostrar como fazer uma metralhadora de elásticos. Você deve ter imaginado que esse projeto não é dos mais fáceis, mas de vez em quando no Manual do Mundo a gente tem que fazer alguma coisa mais complicada, aquelas coisas que você tem que pegar a família inteira no final de semana para conseguir construir. É o caso desse projeto aqui. Bom, então vamos lá. O que você vai precisar de material mesmo? Vai precisar de um pedaço de madeira que tenha 2 centímetros de espessura. Esse aqui é um pedaço de pinos de 30 por 50, com 2 de espessura, ele é suficiente. Vai precisar também de alguns espetinhos de churrasco, desse tipo aqui. E a coisinha mais chatinha de conseguir são essas varetas aqui. Eu consegui com essas vassourinhas aqui de criança e eu tive que comprar 6 para dar conta. Isso aqui é barato, a gente pagou R$ 3,50 cada uma e eu vou ter que tirar a vassourinha depois. Essa vareta tem 1,5 cm de diâmetro, ou seja, 15 milímetros de diâmetro. Além disso, você vai precisar também de algumas ferramentas. As ferramentas que eu vou usar são uma furadeira, uma serra tico-tico. Se você não tiver serra tico-tico nem furadeira, você empresta do seu vizinho, que não é tão difícil de achar assim essa serra. E eu vou usar também um rebolo, que é essa peça aqui. Normalmente o pessoal usa um esmeril, mas esse aqui é um esmeril de colocar na ponta da furadeira. Eu também vou usar um pouco de cola branca, que serve para colar madeira. Um pouquinho de linha, precisa ser uma linha bem resistente, então eu vou usar uma linha de nylon de pesca número 50. Vou usar algumas lixas, uma lixa 150 e uma lixa 220, que é o quanto essa lixa é grossa ou não. A 150 é a mais grossa, a 220 é a mais fininha. E vou usar algumas brocas. A broca mais importante que eu vou usar é essa 916, é uma broca de madeira. Também vou usar uma broca de 5/8. Vou usar uma broca de 1/4 e uma broca de 3,5. Primeira coisa que você vai ter que fazer é imprimir o molde dessa arma em PDF. São 4 folhas. Quem fez esse molde é uma galera de um site que chama Exact Works. Então o molde vem todo em inglês, mas eu vou te ajudar a usar esse molde aqui. Primeira coisa que você vai observar é que embaixo do molde vem uma escala aqui para você ver se imprimiu no tamanho certo. E como é que você faz para imprimir no tamanho certo? Você vai lá no programa que você estiver usando e coloca imprimir em tamanho real. E para checar se isso foi realmente em tamanho real, você tem que checar usando uma régua ou uma trena. Você pode ver que as medidas são em polegadas e essa parte aqui de cima da trena é em polegadas e tá batendo direitinho aqui, 0, 1, 2, 3 e 4, então o papel tá certinho. E agora, o que eu vou fazer é recortar todas essas peças, deixando um espacinho em volta dela de mais ou menos meio centímetro e colar todas elas em cima da madeira. Você viu aqui que eu distribuí as peças de um jeito que todas elas caibam direitinho. A única coisa que eu acho que é importante é que essa parte do corpo da arma aqui siga mais ou menos as fibras da madeira. Essas linhas aqui, elas fiquem de comprido aqui. O resto pode ser de qualquer jeito. Agora eu preciso furar, mas antes tenho várias dicas importantes. A primeira delas é que eu vou fazer vários furos muito grandes. E qualquer furo desses tem que ser começado por uma broca bem pequenininha. Eu vou usar essa broca de 3,5 mm para fazer primeiro um furo pequenininho. Todos os furos grandes aqui tem uma marcação pequenininha no centro. E depois eu uso a brocona mais pesada. Fora isso, eu vou trocar várias medidas que eles usaram aqui, porque os materiais que tem aqui no Brasil são um pouco diferentes dos materiais dos Estados Unidos. Dá só uma olhada. Nos furos de 3/4 eu não vou usar a broca de 3/4, eu vou usar a de 5/8. Nos furos de 5/8 eu vou usar o 9/16. Nos furos de 1/4 eu vou usar a broca de 1/4 mesmo, com exceção desses 10 furinhos de 1/4 aqui, que são os furinhos que formam a base do meu tambor, do tambor da metralhadora. Eu não vou fazer esses 10 furos pequenininhos aqui que vão do lado dos furos grandões, vou deixar de fazer. E esse último furinho aqui de 1/8 eu vou usar a minha broca de 3,5 mm mesmo. Bora furar! Fazendo então todos os furos com a broca pequenininha e depois as brocas grandonas. O que eu preciso fazer agora é cortar em cima dessas linhas pretas. De novo você vai ter que ficar atento à base do tambor da arma, porque aqui você tem que recortar entre um furo e outro, nessa peça e nessa peça aqui. O ideal é sempre começar tirando as peças que estão mais perto da borda, para você não picar muito a madeira principal, senão fica difícil de trabalhar. Para dar um trato nisso aqui, eu vou tirar o papel usando um pouquinho de água e dar um acabamento com a lixa.
Depois dessas peças que foram feitas com a tábua, eu preciso preparar as varetas. Primeiro eu vou tirar essas pontas, que são as vassourinhas, as pazinhas e o rodo, e cortar 10 pedaços de 29 centímetros, um de 35 e 2 de 12. Em uma ponta de cada uma dessas 10 varetas, atenção, só em uma ponta, só de um lado, eu tenho que fazer um furo no formato de V. E o jeito mais fácil que eu achei de fazer isso é usando o rebolo, a pedra de afiar. Finalmente, depois de preparar todas as peças, chegou a hora de começar a montar a nossa arma. E as duas peças que eu vou juntar primeiro são o corpo da arma com o eixo do tambor. O eixo do tambor é essa vareta de 35 centímetros. Ela vai presa bem aqui na frente, ó. Só que aí eu vou ter que fazer um furo aqui, um furo de 9,16. Esse furo tem que entrar bem retinho, porque se esse furo entrar torto, esse eixo vai ficar torto e a arma vai ficar toda esquisita. Então eu vou começar furando com uma broquinha menor e depois eu vou com a broca de 9,16. Depois eu vou encaixar no eixo uma dessas rodelinhas espaçadoras. Se elas estiverem muito apertadas, é só dar uma largada com a broca. Atrás do espaçador vai essa pecinha aqui. Vale a mesma regra do espaçador. Se ela não entrar, a gente tem que comer um pouquinho aqui por dentro para ela encaixar direito. E atrás dela vai essa pecinha aqui. Nesse furinho aqui, a gente vai fazer uma manivela. Para isso eu vou pegar uma das varetinhas de 12 centímetros e primeiro eu tenho que ver se ela está girando bem dentro desse furo. Aqui está girando bem, se não tivesse eu tinha que alargar um pouquinho o furo. E aí na ponta desse eixo eu vou colocar uma dessas rodelinhas. Eu posso fazer isso dando umas marteladas no eixo em cima da rodelinha e aí eu encaixo o eixo aqui, nesse buraco. Do outro lado desse eixo eu vou colocar outra rodelinha que tem que entrar bem justinha. E aí eu vou pegar essa peça aqui e na parte menor dela encaixar outra varetinha dessa. E aí é só pegar essa peça e encaixar naquele eixo em que a gente colocou as rodelinhas. A parte de baixo da nossa metralhadora está pronta. Agora eu preciso fazer o tambor onde vão ficar os elásticos. Para isso eu vou pegar aquelas duas engrenagens e ir encaixando aquelas varetas que tem 29 centímetros. Para encaixar bem eu vou usar alguns elásticos, eles vão apertar a vareta contra a engrenagem. Antes de eu começar a colar isso aqui, tem algumas medidas bem importantes que a gente tem que prestar atenção. A primeira delas é a distância entre a engrenagem e as pontinhas cortadas. Essa distância tem que ser de mais ou menos 2 centímetros. Na outra ponta, onde as varetinhas não estão cortadas, essa distância tem que ser de no máximo 1 centímetro. Outra coisa que você tem que prestar atenção é aqui na frente, é a posição dos cortes em relação à engrenagem. Você pode perceber que os cortes seguem a circunferência da engrenagem. Se você errar, se você colocar o corte virado a 90 graus, você não vai conseguir encaixar o elástico depois. E como eu tô doido para sair atirando com esse negócio aqui, eu vou usar cola quente. Para terminar o tambor, eu preciso colocar aqui embaixo, essa parte de baixo onde não existem os cortes em V, onde a gente deixou só 1 centímetro de vareta para fora, preciso colocar umas pontinhas de palito de churrasco, é isso que vai ajudar a segurar os elásticos. E para prender essas pontinhas de palito de churrasco aqui, eu vou fazer alguns furinhos, são aqueles furinhos que eu deixei de fazer lá no começo do vídeo. Esse furinho tem que ficar bem do lado da varetinha aqui. E esse furinho tem que ter o mesmo diâmetro do palito, que no meu caso tem 4 milímetros. Aí eu vou passar um pouquinho de cola no palito, encaixar no buraquinho que eu fiz, deixar meio centímetro para fora, cortar e fazer isso no tambor inteiro. A gente vai carregar esse tambor desse jeito. Aqui na frente tem um Vzinho, eu vou encaixar o elástico nesse Vzinho, trazer até aqui atrás e encaixar a parte de trás do elástico entre a varetinha e o palito de churrasco. Só que não pode existir nenhum buraco entre a varetinha e o palito de churrasco, senão o elástico vai ficar preso ali. Então eu vou preencher esses buraquinhos entre esses dois palitos usando cola quente. Para colocar o tambor na arma, vou pegar essa parte de baixo onde estão presos os palitos de churrasco, colocar aqui no nosso eixo e para prender eu vou usar a última peça que sobrou, que é essa rodelinha aqui. Duas coisas importantes antes da gente passar a linha, que é o que vai fazer a metralhadora girar. Você tem que se certificar de que essa parte, a manivela e o carretel aqui estão girando bem
e que o tambor também está girando. Eu vou dar um nó na linha aqui no meio do carretel, dar um pinguinho de cola quente para ela prender e dar muitas voltas aqui no carretel. Depois eu vou passar por esse furinho que está mais aqui embaixo, depois pelo furinho de cima e vou fazer a mesma coisa, vou prender em uma varetinha aqui do meu tambor usando cola quente. Arma pronta, bora aprender a carregar. A linha está presa nessa vareta aqui, ó, aqui que eu dei o nó. Então eu vou carregar primeiro a vareta seguinte, essa aqui. Na ponta dela existe aquele V que a gente fez lá com o esmeril. Então eu vou prender o elástico nesse V. Vou trazer o elástico até aqui embaixo, mas aqui eu tenho que tomar o cuidado de deixar a linha embaixo do elástico. E vou prender o elástico aqui e esse elástico está carregado. Aí eu viro um pouco a arma e vou para a próxima vareta. Prendo o elástico aqui na ponta, coloco a linha por baixo e acerto aqui. A gente já tem mais um. E assim vai indo. E vale lembrar que você pode colocar quantos elásticos você quiser, dá para colocar centenas de elásticos, e você pode colocar 2 elásticos na mesma carregada, ou seja, cada tiro que você der, vão sair 2 elásticos. Carreguei a metralhadora com 30 elásticos, mas antes de descarregar isso aqui de uma vez, vamos só entender como é que ela gira e vai soltando os elásticos. Conforme eu giro a manivela aqui, eu vou recolhendo a linha para o carretel, e ela vai fazendo com que gire o tambor aqui em cima, do jeito que você está vendo. Só que quando chega num lugar onde tem elástico, a linha vai estar por baixo do elástico, do jeito que você está vendo aqui. E conforme eu vou puxando a linha, eu vou tirando o elástico do lugar até ele soltar. Olha só. Então ele vai esticando, 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 saiu. Aí vai no próximo, ele vai esticando, esticando, esticando e assim vai. Entendeu bem? Mais armas não letais, mas divertidas como essa aqui, você encontra no Manual do Mundo. Só para lembrar, essa arma aqui é muito legal, mas não é bom que você aponte para o rosto das outras pessoas. Isso aqui não machuca, se acertar provavelmente só vai doer um pouco, mas não é legal apontar para o olho de ninguém. Se você ficou com vontade de fazer a super metralhadora de elásticos em casa, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo aqui. E eu vou deixar aqui embaixo 2 arminhas muito legais que a gente ensinou a fazer no Manual do Mundo. Desse lado aqui tá o estilingue de cano, a gente fez um teste em slow motion e é a arma mais rápida que a gente já conseguiu fazer aqui no Manual do Mundo, que o projétil sai mais rápido de todos. Do outro lado eu tô deixando uma arminha feita de pregador, uma espécie de uma pistola, é bem pequenininha, bem fácil de fazer e ficou muito legal. Foi o vídeo mais visto de 2014 do Manual do Mundo.